Pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um On Talks. Nessa quinta-feira, nós vamos falar mais um pouquinho sobre home office. Olha que bacana, né? Essa semana o tema home office vem para intensificar e hoje o tema é como ser eficiente trabalhando em casa, como ser produtivo trabalhando em casa, como você administra toda a tua rotina, né? Mas antes de começar, antes de falar nada, eu quero comentar um pouquinho com vocês. Meu pai e minha mãe, amo vocês. Eles são meus fãs número um. Amo vocês, pai, mãe. Eu queria só comentar um pouquinho com vocês sobre a questão da pandemia, que é uma coisa que hoje a gente está vivendo muito forte. São muitas emoções que nós estamos vivendo, são muitas sensações que nós estamos vivendo. A pandemia veio realmente para tomar um pouco, né? Fazer uma nossa mudança de vida, né? Tanto mental quanto a nossa rotina, e a gente acaba analisando várias coisas, vários fatores. E a única coisa que antes de começar eu quero falar: digam sempre às pessoas que você ama que você as ama. Fale, verbalize para as pessoas que você ama o verbo amar. Fale que você ama, porque, gente, a vida é tão curta, a vida é tão rápida e as coisas acontecem da noite pro dia e a gente realmente fica sem chão com as coisas que acontecem conosco. Então, assim, antes que você perca o chão, diga sempre que você ama teus filhos, teus pais, teus familiares, teu marido, tua esposa. Abrace eles o máximo possível, gente. Aproveite esse período que nós estamos vivendo para refletir sobre a vida, refletir sobre os nossos trabalhos, reorganizar a nossa vida para falar, para verbalizar, para demonstrar o quanto você ama. E eu hoje aqui, antes a gente falar com a Master Coach Cibele, eu quero verbalizar o quanto eu amo meu pai e minha mãe, o quanto eu amo minha família e o quanto eu amo meu marido e o quanto eu amo meu filho. Então eu quero dizer para todos vocês que essa pandemia ela veio para realmente dar um chacoalhão na gente de modo geral, e eu quero realmente dizer que eu amo muito vocês e aproveitar esse pequeno momento e transformar esse verbo. Ai, gente, tô emotiva hoje, hein? Mas vamos que vamos! Então, o tema hoje é com a Master Coach Cibele Borba. Ela é sensacional, ela já tá aqui online e vamos falar sobre como ser eficiente trabalhando em casa, como ser eficiente trabalhando em home office. É uma coisa meio complicadinha, mas vamos lá. Tio! Um beijão pra você, tio! Vamos lá, Cibele. Oi, querida! Olá, tudo bem? Como Tudo? estão? Estamos bem, amada. Gente, Então, assim, já fiquei emocionada. Calma, deixa eu falar antes mesmo de entrar. sim, fala, Que amada. lindo, Mônica, que lindo ter a oportunidade, cavar a oportunidade, poder emanar essa energia e esse grande amor. Que lindo Sim. foi te ouvir. É, Parabéns. eu acho que a gente está vivendo uma época estranha. E que a única coisa que realmente tem valor e que tem um peso maior é o amor que a gente sente pelas pessoas e é isso, é o que a gente tem que expressar para todo mundo, né? Então eu expresso para toda a minha família, pro meu marido, o quanto eu amo, e a gente tem que ser isso. Eu acho que é essa corrente do bem que a gente tem que fazer, essa corrente do amor que a gente tem que falar, é aproveitar cada Com momento e certeza. dizer e falar o quanto a gente ama as pessoas, né? Porque a gente não sabe realmente o dia da manhã, né?
como o home office foi do dia para a noite também, né, Cibele? Então, muitas coisas podem acontecer do dia para a noite e a gente tem que realmente administrar isso com inteligência emocional, com seriedade, cautela, né? Para a gente Sim, não desnortear o nosso caminho, né? com certeza. Lindona, que prazer imenso ter você. A Cibele, gente, só para vocês entenderem de onde eu conheço a Cibele. A Cibele é minha coordenadora de um livro que a gente está publicando juntas, né, Cibele? Logo, logo vocês saberão mais detalhes sobre esse livro, tá? Inclusive fala sobre empreendedorismo feminino, então vocês vão adorar, né, Cibele? Vai ser mais... E a Cibele foi a cabeça disso tudo, ela foi genial, ela é top. Então não tinha mais que chamar uma profissional para falar um pouquinho sobre a questão de home office. Cibele, fala para o pessoal um pouco mais sobre o seu trabalho, um pouco mais sobre você, Cibele. Então, gente, aqui estamos quase boa noite, aí já é bem boa noite, né, Bem Mônica? boa noite, aqui em Portugal são 10 da são? noite. 10 da noite, aqui são 6:06 da tarde, uma tarde fria, 10 graus nesse momento. Aqui no Brasil a gente está recebendo uma frente fria, então vai ser muito gelado esses próximos dias. Estou muito feliz de estar aqui contigo, fiquei muito honrada de verdade de ser escolhida para poder estar aqui falando contigo sobre home office. Eu sou uma Master Coach, sou Master Trainer, meu nicho de trabalho hoje é o coaching executivo. Por formação eu sou uma historiadora e falta pouquinho para ser uma administradora. Olha que legal. Sou mestre em História do Tempo Presente, sou professora universitária, trabalho com cultura organizacional, enfim. As organizações são o maior sentido para mim hoje, pessoas e organizações. Então é isso que eu me ocupo hoje. E nada como uma especialista em organização, e um especialista em business coach também, né, Cibele? São parceiras nisso, né? Para falar sobre essa mudança que nós estamos tendo sobre home office. A pandemia, ela acelerou um pouquinho o processo, porque assim, nos Estados Unidos e em outros lugares, o home office uma prática, né? É uma prática, inclusive em empresas multinacionais, inclusive no Brasil, já existe essa prática. E até eu que sou arquiteta, até falo que quando um americano vai comprar uma casa, ele já pensa num espaço específico para o escritório especificamente. Nós brasileiros não temos essa cultura de ter um espacinho. Alguns têm, né? Obviamente, não estou generalizando, alguns têm. Mas a gente não tem essa cultura de comprar uma residência ou projetar uma residência e ter um espaço próprio para isso. Então, o home office, como foi da noite para o dia, as pessoas tiveram que adaptar meio que as urgências, né? É um espaço apropriado. E aí, como é que a gente se adapta, Cibele, com toda essa mudança? Primeiro nós vamos falar um pouco sobre o que foi esse impacto de mudança do home office do trabalho, né? Do trabalho corporativo, da rotina corporativa para o home office. O que você fala que foi impactante, né, nesse período todo? Então, Mônica, uma coisa bem importante para a gente pensar é que, diferente de outros países, o Brasil ainda tinha um pouco percentual em relação ao número geral de profissionais que já trabalhavam em home office. Nós tínhamos muitos profissionais, mas um percentual ainda muito pequeno em se comparando com outros países. Por exemplo, os Estados Unidos, que mais de 20% dos trabalhadores executam suas tarefas em home office. E se a gente for pensar do ponto de vista conceitual, o home office ele foi criado pela necessidade de suprimir o distanciamento. Então, imagine assim, qual é a proposta do home office? Aproximação, ou seja, pessoas que moravam muito distantes em outros países para que eles pudessem compor as equipes. Então, imagina, era separar a distância. Qual foi o grande motivo para o home office imposto pela pandemia? Isolamento. Então, são dois mundos completamente diferentes. Ou seja, no primeiro mundo, você tinha um propósito de
acabar ou diminuir a distância. Então, já se existia uma estrutura prévia para se trabalhar em home office. Você já tinha toda uma estrutura porque entendia que aquele era o formato do seu trabalho. Imagina o que foi para todos ter que, da noite para o dia, lá em meados de março, dizer a partir de agora 15 dias não se trabalha e a partir de 15 se adapte, porque eis a sua própria vida a partir de agora. Exatamente. E aí, da noite para o dia, então, acho que são duas palavras muito importantes para que nós pensemos. Distância versus isolamento. Então, começa por aí. Então, quando eu escuto o conceito de novo normal, ele é o novo normal de verdade, só que da mesma forma que a gente vive um novo normal, nós vivemos um novo home office. Sem dúvida. Porque imagina, no home office as famílias tinham suas vidas normais, naturalmente, crianças iam para a escola, a nossa executiva do lar estava ao nosso lado, fazendo todos os comandos, isso tudo nos foi tirado pelo isolamento. E aí tratar isso da mesma forma como um home office previamente pensado fica difícil. Sim. Então acho que é algo assim, fantástico a gente pensar nisso. Distância versus isolamento. E aí os aprendizados foram múltiplos, né, Mônica? Porque eu não sei como é que foi para ti, mas para mim me pegou totalmente despreparada. Sim. E não que eu já não tivesse indícios, porque toda essa onda de inovação, essa mudança de comportamento organizacional e profissional, a gente já tinha sondagens sobre ela e ela já vinha batendo na nossa porta. Sem dúvida, sem dúvida. E o que acontecia? Como muito comum, a gente adotar as práticas que melhor nos se adequam, né? Eu sempre fui do meio presencial. Sim. Eu sempre fui do in company. E aí, sim. simplesmente... Nós fomos condicionadas a isso, né? De trabalhar dentro de companhias. Eu acho que até é bom pontuar quando a gente fala em entrega de resultados, fazer reuniões presenciais, cara a cara, face to face, né? É totalmente diferente do que nós estamos vivendo hoje. Muito! Né? Nós não fomos ensinadas. E aí, né, eu me coloco muito nisso porque, assim, ao longo do processo eu não me adaptei e aí não fui ensinada. E aí tive que aprender numa velocidade que talvez eu não estivesse preparada naturalmente para poder viver isso nessa inserção do mundo híbrido. E a gente precisa ter entendimento que isso vai permanecer e que foi uma grande oportunidade. E aí, quando tu falava sobre o ano de 2020 no início, para mim, assim, eu defino ele como uma palavra, Mônica, o ano de revisão. Sem dúvida. Revisão sobre os nossos valores, sobre aquilo que mais importa. Mônica, foi tão forte para mim o ano de 2020 que eu consegui, inclusive, rever os meus parceiros comerciais. Olha só, que legal. E quando eu trabalho quando eu ainda vou em algumas organizações presenciais, eu sempre discuto com eles o seguinte: para pensar e avalia quem de fato se importou com você nesse período. Sim. Quais foram os seus parceiros comerciais que tiveram o mínimo de bom senso para dizer: você está precisando de ajuda, precisa de alguma coisa? Está tudo bem por aí? E eu acho que isso é muito importante. Da mesma forma que para as organizações, isso também foi muito importante. Inclusive para saber sobre o quadro profissional que merece permanecer. Sim. Porque foi um espaço em que, se no momento que eu mais preciso de você, eu não posso contar com você, por que faz sentido que você permaneça comigo? Acho que essa pergunta a gente deve fazer para as nossas empresas, para os nossos colaboradores, para os nossos amores, para a nossa família, para os nossos amigos. Por isso que eu digo que 2020, para mim, foi um ano de revisão total. Eu acho que para muitas pessoas, né? Eu acho que a gente fala muito sobre crise, né? A gente realmente não deixa de ser uma crise, nós estamos falando de uma crise pandêmica e, consequentemente, uma crise econômica, ela vem linkada com isso. A gente vê muitas empresas fechando, empresas inclusive que a gente jamais imaginaria que fosse fechar. Então, assim, nós estamos vivendo realmente um período de revisão, né? E um período de crise. Eu acho que a gente fala, quando a gente fala de home office e da forma que foi imposta o home office para nós, né? A gente está falando em administrar crise. Trabalhar home office hoje é administrar crise.
Por quê, Cibele? Porque, como você mesma disse, a gente está vivendo um cenário atípico. As pessoas foram para casa, né, Uhum. não com aquela estrutura, preparação. Foram na casa da noite para o dia. Só que na casa também tem o marido, né? Os filhos pulando no sofá. Os filhos, né? Uhum. E tudo, né? Às vezes até tem a mãe, tem os outros familiares. Então, assim, você tem que administrar tudo dentro da tua casa, home office. E às vezes você não tem a percepção. E como eu faço, Sibeli, a pergunta, como que eu faço tudo isso? Como que é a caminhada para eu é, ir para um caminho certo e delimitando que o home office vai seja produtivo, né? Como que eu faço para me tornar eficiente com todo esse alvoroço todo, né, Cibele? Então, tem duas formas que a gente pode pensar. Se você na sua casa vive o home office ou se você vive o office home. Porque se Boa. nós, Mônica, se nós não tomarmos cuidado, o trabalho invade a nossa casa e as nossas relações de um jeito descontrolado. Sem dúvida. Imagina assim, quantas vezes durante esses 6 meses, quem está aqui conosco e você e eu, atendemos uma ligação de trabalho enquanto cozinhávamos o nosso arroz? Quantas vezes, enquanto você preparava a mamadeira, a impressora estava em cima da sua mesa imprimindo um relatório? É, Quantas vezes? Então, se a gente não tiver muito claro qual é o trabalho que eu estou desenhando na minha casa, é home office ou office home? sim. Nos primeiros 3 meses, eu trouxe, o trabalho inundou minha casa. Eu acho que foi um jeito, uma fuga, Mônica, que eu encontrei, inserindo o máximo de produtividade e ocupabilidade do meu tempo focado no trabalho. Acho que Sim. foi uma estratégia de início. Mas aos poucos eu fui repensando de que eu estava trabalhando muito mais, eu estava gerando demandas, às vezes, inclusive desnecessárias, Sim. desrespeitando o meu próprio ambiente familiar. E se nós não tivermos clareza disso, a gente compromete as nossas relações. E nós não podemos esquecer que por mais que nós tenhamos trazido um novo papel de vida para dentro dos nossos lares, que foi o papel profissional, que hoje nós sentamos no sofá como profissionais, enquanto eles Exatamente. ficavam até então nos escritórios. Se a Exato. gente não perceber, a gente desrespeita o nosso próprio lar e as nossas próprias rotinas. Então, a primeira coisa é ter muito claro qual o tamanho ou qual o tamanho do papel que o seu trabalho ocupa hoje dentro da sua casa. Existe um lugar para ele? Qual é esse lugar? Tem um horário para ele? Qual é esse horário? Antes da live, eu sempre brinco com meu filho, eu tenho um único filho, tem 18 anos, e às vezes ele esquece, ele me liga, e eu estou em live e dá um problema aqui. Eu brinquei, filho, não liga para a mãe que a mãe vai estar em live. Ele brincou e fez 3 ligações, uma atrás da outra, para poder brincar comigo. Então é isso, é você se preocupar com coisas que antes você não tinha preocupação, inclusive de avisar. Não posso nesse horário porque eu estou ao vivo, então não me Sim. ligue nesse horário. Então acho que Sim. a primeira premissa, separe os papéis e dê um local para cada papel. O Perfeito profissional, isso. ele tem que ter um espaço para ele. Sibeli, mas eu não tenho um espaço. Separe um cantinho da sala. Sim. Qualquer cantinho, mas ele não pode ser dentro da sua cozinha, onde as outras pessoas precisam ter vida. E muitas Sim. vezes, Mônica, eu tenho conversado com pessoas que o trabalho, ele tem afogado, ele tem tomado conta das relações. E isso precisa sim, ser muito cuidado. Eu tinha Sim. o meu Sim. escritório dentro, eu já tinha isso preparado, mas foi bem aquilo que tu falou mesmo, nós não tínhamos. E aí a gente não tem estrutura apropriada, teve que inventar. Sem dúvida. Não tínhamos os serviços de internet, às vezes, que se precisava, os equipamentos, e a gente está usando os próprios recursos. Só que Sim. lembrando sempre que esses mesmos recursos que nós usamos para o nosso trabalho, para esse provimento, é também de propriedade de outras pessoas que moram naquele lugar com você. E aí fica tudo mais fácil. Não estou dizendo que é simples, mas pode Não, ser um né? pouco mais fácil Sem de ser dúvida. E, enfrentado.
E tirando que eu acho que isso leva um gancho que eu acho que aí a gente fala de relações, né? Quando você fala de definir bem os papéis relacionados a home office, quando a gente fala, eu falo muito em questão de gestão de tempo, quando você tem que gerir seu tempo, quando você planeja e você define os papéis, às vezes o definir papéis é você ser impositiva, sim. Você tem que delimitar. Ai, gente, eu tô morrendo de vontade de espirrar. Espirre. É tão simples, espirre. Ai, tá coçando. Vamos lá. Então, assim, quando a gente delimita esses papéis, às vezes a gente tem que ser impositor, a gente tem que se impor mesmo. Uhum. E consigo mesmo, Mônica. E consigo mesmo, para que a gente se autorrespeite, porque os nossos maiores sabotadores moram dentro de nós mesmos. Exato. E eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Então, eu acho super importante em relação, inclusive, a relacionamento. Quando você não tem os papéis definidos, quando você não tem, você não define o que precisa ser feito, o que vai ser feito, você acaba gerando frustração, acaba gerando embate desnecessário, porque às vezes a pessoa está esperando que você faça uma coisa, aí você precisa fazer outra coisa. Então, quando você tem os papéis bem definidos, como você falou, não existe expectativa, é aquilo e ponto. E aí não é sobre o que você fala, é sobre como o outro recebe sem saber qual papel você ocupa naquele momento. Lembra sempre, se você está em casa, se você é mãe, esposa e é profissional naquele momento, cada pessoa fala contigo de uma única relação. Então ela espera aquela resposta daquela única relação. E quando a resposta vem atravessada, você cria problemas que não precisariam ter sido criados quando você coloca, não, neste momento você aguarda que a partir de tal horário eu estou disponível para te ajudar a fazer isso. Uma coisa importante, eu acho que é uma coisa que vale a pena ser pautada, Cibele, é a questão de comunicação. Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é realmente comunicação. Você tem que ter comunicação dentro da tua casa. Você tem que conversar. Se o parceiro não entende que você não vai conseguir sentar no sofá para assistir o filme, porque você vai precisar trabalhar, você tem que explicar. Gente, lembrando que é muito importante a gente falar que a comunicação ela tem formas e formas de falar. A gente sempre tem que falar sobre comunicação assertiva, né, Cibele? Comunicação assertiva é entonação na voz. Quando você conversa com uma pessoa, você tem que ter entonação na voz, você tem que ser franco com a pessoa, transparente com a pessoa sobre as suas necessidades. Então, eu acho que quando a gente fala sobre eficiência, nesse caso que a gente está citando, a gente tem que ser transparente com a nossa família, por exemplo. Marido e esposa trabalham home office. Cara, cada um tem que ter um tempo para isso. E quem que vai cuidar do filho? Olha, enquanto eu estiver em home office nesse período, você, por favor, fique com o filho. Tá? Quem tem filho pequeno, tá? Você que você agora é o oposto, olha, você fica com o filho. Então, nós temos que ter a comunicação e a troca, tá? E eu sempre digo, Mônica, não basta você ser casado. Nesse momento, você tem que casar, inclusive, as agendas. Exato. Porque senão fica humanamente impossível. É como as agências dentro de casa. Dentro de casa, para todas as necessidades. Para a rotina geral, né? E aí fica muito mais fácil. Então, é um período que a gente vai ter que passar, Por quanto tempo, não sabemos. Não sabemos. Exato. E aí se prepare para uma continuidade. Não se prepare com a expectativa de que você vai acordar amanhã e tudo vai voltar ao normal primeiro, porque aquele normal, antes de março, ele não existe mais. Perfeito. Toda pessoa que passa por uma experiência diferenciada, toda organização que passa, ela se torna diferente. Sem dúvida. Então seremos híbridos a partir de então. Nós voltaremos sim para algumas rotinas depois de um tempo, é claro que voltaremos. Mas o meio digital e o remoto não vai sair mais da nossa vida. Não, porque muito uma necessidade. E cômodo é uma necessidade, por quê? Porque a gente percebeu que aquilo que nos distanciava hoje nos une. Não fosse a pandemia, nós não estaríamos aqui nesse momento fazendo esse talk.
Por Sim, quê? sim, com Porque não certeza. teríamos experimentado isso. Então, a gente conseguiu avançar com a proposta genuína do home office, que é vencer a distância. O que a Sim, gente vai viver agora é a questão do isolamento, que isso aos poucos vai sendo diminuído. Mas as práticas são para a vida. sem Essa dúvida. revisão, e assim, revise a sua vida, revise a sua carreira, revise o seu trabalho, revise as suas parcerias, porque a partir de agora nunca antes foi tão necessário que a gente cuide do nosso tempo, que a gente seja produtivo para aquilo que nos interessa. Sim. E é bem sobre aquilo que tu falava no início. Eu moro, Mônica, ao lado da casa dos meus pais. Por 10 dias eu precisei não atravessar 8 passos, mais ou menos, para Sim, poder ver eles. Por quê? Para protegê-los. E aí, sim. como que foi essa experiência de estar próximo e Não, separado? está longe, né? De E certa isso, forma. e aí a Mônica, no caso da Mônica, o que separa ela é a distância. No meu caso, eu precisei criar uma distância que era colada ao lado. Então, poder pensar sobre essas relações, aquilo que fez falta. Ontem foi uma experiência muito bacana. Ontem à noite eu participei de uma reunião de um município com pais, professores, gestores e alunos. Ah, que E um, legal. e um aluno fez um depoimento que foi muito bonito. Acho que ele deveria ser do 8º ou 9º ano. E aí ele falou para a professora, eu tive saudade, inclusive, quando você fazia isso no quadro. Então, sobre o quanto a saudade nos ensinou. E se nós não aproveitarmos esse momento para aprender com a saudade, que é tão brasileira, é um conceito muito É, brasileiro de saudade, e muita coisa fez falta. Fez falta o café, fez falta a conversa, fez falta você passar na mesa do colega e dar um abraço, fez falta você fazer um telefonema e dizer, passa aqui na minha sala depois do horário. Tudo sim. isso fez falta. É, Mas também fez falta aquilo que era muito próximo, o convívio, o exato. contato, coisas básicas. Ir no supermercado, poder ir com as crianças na rua. Ontem, É, acho que foi ontem que eu te vi no supermercado, tentando dar conta de tudo, foi? Foi, achei o máximo teu vídeo, porque é aquilo mesmo. E aí a é. Mônica, assim, quem não leu o post da Mônica, tire uns segundos para ler o post dela falando sobre o tapete. Foi uma metáfora linda. E aí, aí a pergunta original que você me fez, Sibeli, como fazer para dar conta? Nós não É. precisamos darmos conta. Não, não, a gente não precisa dar conta. A gente vive um momento da nossa vida, Mônica, que nunca foi tão aceito errar. Aliás, hoje errar é uma premissa. É, E nós somos de uma geração que, para lidar com o erro, sempre foi muito delicado. sim, Altamente cobrados. Né? Eu não sei se tu exatamente. viveu isso, mas eu vivi isso de um núcleo familiar que me cobrava demais. Então, lidar com o erro é uma ressignificação constante na minha vida. Aí fica lembrando quando foram as primeiras lives que a internet não funcionava. Super risada. Entende? O nível de autocobrança está tudo bem. Deu É, não, vontade a de gente. espirrar, espirre. E E foi normal. isso que você falou é uma coisa que vale muito para a gente falar sobre a questão de eficiência. Quando a gente trabalha em home office, como a gente trabalha no mundo corporativo, que a gente está Uhum. ali no dia a dia e a gente está às vezes, quando a gente não consegue desenvolver, a gente tem aquele contato humano de pergunta, olha, vamos trocar mais ideias, vamos tomar um café para a gente explanar, fazer um Uhum. brainstorm. Vários fatores que nos ajudam a gente enriquecer o nosso contato, o nosso desenvolvimento profissional, Uhum. inclusive enriquecer o nosso próprio trabalho nas nossas tarefas diárias. Hoje em dia, nós estamos nos vendo de uma certa forma sem o contato rápido, né? Que é o contato de você ir na mesa do fulaninho aqui do lado, Uhum. bater um papo, ver, olha, você pode me ajudar com isso, isso, isso. Hoje a gente vive uma era digital, essa era digital ela acelerou, né? E você trabalhar a questão de eficiência, a gente nunca precisou tanto nesse período entender como nós trabalhamos. Quais são os nossos Uhum. objetivos? Quais são as nossas metas, né, Cibele? É Perfeito. porque assim, a gente precisa entender, se você quer realmente entender, você quer viver o período de trabalho teu, de que é 8 horas, 6 horas de jornada de trabalho,
e você quer viver aquilo, você tem que entender na essência o quanto tempo você leva para executar certas atividades, a sua Uhum. atividade. Ultimamente, a maioria das pessoas, e eu acho que quem está vendo pode até confirmar, a maioria dos profissionais hoje em dia, nós não somos profissionais capacitados, nós somos profissionais bombeiros. Nós vivemos o dia profissional para apagar fogo. Tudo que a gente começa a planejar, você vai no final do dia com a lista lá do check, muitas das coisas dela, outras prioridades foram jogadas na mesa para você. Ou seja, a tua companhia, a corporação, começou a dar prioridades em cima de prioridades dentro do teu planejamento que já não, no final do dia já não era esse. Que ele já não era eficiente. Exato, não era eficiente. Então, aí começa a gente entrar nesse trabalho, né? Mônica, e sabe qual é a maior noia? É que se já não era eficiente, ele está muito distante de eficácia. Ele já não era eficiente, nós estamos sendo cobrados pelo eficazmente. O que torna o nível de desespero muito maior. Por quê? Porque os processos, de alguma forma, nós já estamos com um problema de estruturar os processos ao ponto de não ter uma entrega eficaz. Então, a pergunta é, o que a gente precisa agora aprimorar para poder resolver isso? E outro insight que tu me deu, tu falaste assim, é sobre o como fazer. E é isso mesmo, não é sobre o que fazer e o porquê fazer. Isso não mudou para as organizações e muito menos para você. O que mudou foi o como fazer. Exato. E aí, se a gente não tiver entendimento sobre esse como fazer, teremos problemas sim. Sem dúvida. Acho que lembra sempre, não é o que nem o porquê, é o como. O problema vai ser o tempo que você vai levar para isso. E aí, enquanto vai ficar até meia-noite trabalhando. E aí eu criei uma estratégia minha, eu não sei qual é a tua estratégia, mas uma das estratégias que eu criei para mim foi fazer a minha lista de atividades. E enquanto eu não vencê-la, eu não posso dormir. Então, às vezes, eu diminuo a minha quantidade de sono, porque eu me distraí de alguma forma, ou investi mais tempo em uma tarefa do que ela merecia ou necessitava. E aí, eu separei umas dicas aqui, Mônica, para a gente poder conversar. Então, a primeira coisa, sobre o que você vai ser cobrado cada vez mais a partir de hoje. Você já é, mas cada vez de maneira mais intensa. Seja produtivo. E o que é ser produtivo no home office? Escolha um cantinho da produtividade para que você trabalhe naquele cantinho. Tenha todos os elementos à sua disposição. Material organizado, seu copo de água para que você não tenha que estar levantando, porque lembra sempre que a mente ela cria estratégias para poder desviar as dores que você está tendo. E aí, se você não tem claro, não tem autoconhecimento para perceber, por exemplo, perde foco, eu sou uma executora, muito executora. Então, cada vez que eu tiver uma dor, minha mente vai canalizar para gerar uma outra necessidade, por exemplo, banheiro e água. Então, ela já entendeu que a água ela não me pega mais, ela vai me pegar só na outra atividade. Então, tenha todos os recursos. Outra coisa muito importante no teu cantinho de produtividade, iluminação. Gente, parece um detalhe tão pequeno, mas faz toda a diferença para concentração. Um local bem iluminado. E o local que precisa do silêncio necessário que o teu trabalho requer. Sem dúvida. Pensa bem. De repente, tu separa o teu cantinho de produtividade exatamente na janela do vizinho. E aí ele liga a furadeira no meio da tarde. A máquina de cortar grama. E aí você fica pé da vida, mas a pergunta é, quem escolheu o canto? Foi você ou foi o vizinho? O que você pode controlar? A máquina de cortar grama você não pode, mas você pode controlar um pouco do silêncio. Outra dica, tenha autoestima. Se vista para a batalha todos os dias. Qual é o nosso problema? A gente não quer tirar o pijama. E aí, Sibeli, é muito difícil, Sibeli. 50% vale? Vale. Sabe aquela estratégia de que você se produz 50%? Sim. E o outro 50% fica mais confortável, como o chinelo de pelo e a pantufa? Tá tudo bem, desde que você se apresente de um modo que continue sendo você. Claro. Porque a gente, às vezes, se descuida de um jeito que as pessoas nem nos reconhecem mais. Nossa, onde estava aquela mulher? E aí as pessoas te perguntam... Muita gente, né? Muita gente. E imagina assim, eles tratavam com uma executiva.
E aí agora aparece a mãe, aparece a auxiliar do lar em plena câmera. Então, lembra sempre com qual relação você está tratando e qual é o papel que você tem que apresentar naquele dia, é muito importante. Sim. E aí, Mônica, principalmente para quem... Eu sempre falo isso para as equipes de vendas, porque eles dependem de muita motivação, de muito estímulo. Sim. E um preparo para receber não. E quando você está com a autoestima elevada, preparada, bem consigo mesma, fica até mais fácil de levar um não, ele dói menos. Ele não te abala. Então lembra sempre, a tua autoestima te torna forte, inclusive para os nãos que tu vai precisar receber. E não, a gente recebe sempre. Ele já é nosso, a gente luta pelo sim. Todos E a os gente dias. tá todo mundo à flor da pele, todo mundo querendo entregar resultado, e isso vai gerar desgostos, e se você estiver bem, eu acho que as coisas fluem melhor, né? Com certeza. E aí tem esse entendimento. Todos estão em modo erupção. A qualquer momento. A gente precisa largar aquilo que a gente está sentindo. E às vezes as pessoas escolhem você para isso. E tá tudo bem, porque não é sobre você, é sempre sobre ela. Outra coisa muito importante é ser disciplinado. Separe as tarefas do dia que você tem, mas tenha a sua própria disciplina e inclua as tarefas naquela rotina. E aí um dos erros que eu percebo, Mônica, as pessoas fazem a agenda profissional em casa, esquecendo que às vezes 50% do tempo que elas teriam disponíveis também são dedicados para a família. Una nesse momento as duas agendas, a tua agenda pessoal e a tua agenda profissional. Claro. E aí, depois disso, depois que você faz a sua agenda, una com aquelas pessoas que dividem a casa com você. Sim. Outra coisa muito importante é o controle do tempo. Pensa bem. O tempo é a coisa mais preciosa que você tem. Quando alguém me pergunta assim, Sibeli, qual é a tua maior riqueza? Meu tempo. Gente, eu falo que a moeda mais preciosa que nós temos é o tempo, e o tempo é a única coisa que não volta, né? Sabe aqueles 5 minutos que dizem que tem uma revisão final lá no final da vida? Que dizem que passa um filme muito rápido? Sim. Talvez aquele seja o melhor momento que a gente olhe para o tempo. Mas a gente não precisa esperar chegar aquele momento para fazer isso que a gente precisa fazer. Sem dúvida. E aí vamos pensar nos ladrões do tempo, porque a gente tem efetivamente uma quadrilha. Quem faz parte da quadrilha? Primeira coisa, Instagram, gente. Calma! Facebook. Nem vamos para a rede, o próprio celular. Primeiro ladrão da quadrilha, celular. Exato. Conversa contigo. Tudo, né? 3 vezes por dia eu me pego em uma pergunta. Eu já separo 3 horários do dia para fazer a pergunta. Neste momento, o que eu estou fazendo me leva no caminho da produtividade? E muitas vezes eu me pego em respostas que me dizem não. Então, se tu separares 4 vezes por dia para fazer essa pergunta, você vai se dar conta que talvez naqueles 4 momentos, nenhum deles você estava ocupado com a produtividade. Então, muito cuidado com o celular. Exatamente. Outra coisa bem importante são as redes sociais. E aí, eu convido, claro que assim, por algumas reduções necessárias que a gente precisou fazer, às vezes até nós passamos a administrar as nossas próprias redes. E aí isso toma um tempo avassalador. Então, cuidado. Inclusive, gente, uma pausa para... Esse é um tema que vai ser, semana que vem, vai ser pautada como administrar melhor suas redes sociais, já que você é dona das suas redes sociais. Na sexta-feira, hein, gente? Perfeito. Então, assim, cuidado com a administração. Beijo, Zê, querida, que saudade de ti. Cuidado com as suas redes sociais. Outro ladrão da quadrilha. Procrastinação. Ai, gente, isso é forte, hein? Depois eu faço. E aquele faço que era importante na tríade do tempo. Importante, urgente, circunstancial. Era importante, tu jogou ele para urgência e substituiu. E o pior, não foi ter tirado ele do importante e ter jogado na urgência. Foi ter trazido algo circunstancial, que não estava previsto, não era o mais importante, que tomou o tempo daquilo que era prioridade para você. Então, muito cuidado. Faça leitura um pouco sobre a tríade do tempo, é muito importante. Sim. Organização é muito importante, a desorganização é outro ladrão da quadrilha. E tem um que é o chefe da quadrilha.
Alguém arrisca dizer qual é o chefe da quadrilha dos vilões que roubam Qual tempo? seria? As interrupções. Olha um dado preocupante. Cada vez que você é interrompido por qualquer situação, sabe, no escritório, o telefone, alguém que Sim, bateu na porta, alguém que tocou a campainha, você leva de 7 a 14 minutos para reconexão. sem dúvida. Faz um cálculo rápido. É 7 a muito, 14. Vamos é muito arredondar para tempo. 15. Para É, 15. Se você for interrompido 8 vezes em uma manhã, quanto de tempo você perdeu se reconectando? é Então, muito isso é tempo. muito importante, gente. As interrupções e no home office. Mãe, a toalha. Mãe, tô com fome. Fulana, tal coisa. É, Filha, faz isso para a mãe. Então, a gente precisa estabelecer um horário de trabalho. Se vestir para o comunicação, trabalho. Sibeli. É prioridade, assim, estabeleça um horário, tem um lugar para trabalhar, se vista para ir para o trabalho, desenhe as suas metas e bata o cartão e saia do trabalho e volte para sua casa dentro da sua casa. Gente, ó. Gente, resumindo, é isso. É isso, né? Acordou, você se propôs para um trabalho, você tem o teu horário de trabalho, já está definido com o teu marido, já está definido dentro de casa o horário que você vai trabalhar. Então toma aquele banho, dá aquela despertada, toma o teu cafezinho, separa tudo bonitinho, segue à risca todas as coisinhas que a Cibele pautou aqui e trabalho, gente, e trabalho. Uma coisa que você falou, desculpa até te interromper, em procrastinação. Eu acho uma coisa tão importante isso, gente. Uhum. Eu faço uma pergunta e eu ouso a já respondê-las para muitas pessoas. Quem aí ficou na cama, se enrolando, principalmente no frio do Brasil, que é aquele friozinho, com aquela preguiça que te toma conta e falou assim: ah, amanhã eu Uhum. faço, O amanhã eu soneca, o faço. despertador, o soneca, tira pelo soneca, mais 15, Exato. mais 15, mais 15. E se a gente começar a perceber de quantos em quantos 15 a semana tem sido tomada, É, e aí falta espaço para tirar teus projetos do papel, falta espaço para colocar aquilo que é tão importante que é só teu. O que você exato. faz em sua própria companhia para se reconectar com você, mesmo estando com a casa tomada de pessoas. E esse É, espaço é importante. eu acho o seguinte, dentro de, a gente fala, nós estamos falando, obviamente, de produtividade Uhum. relacionada ao nosso trabalho, mas a gente tem que ver a produtividade relacionada à nossa vida, né? É, o quanto a gente está levando vantagens do tempo que a gente está tendo com uma pandemia para ficar em casa, para realmente transformar aquilo que estávamos na mente de projetos que Uhum. a gente fica matutando, quantas pessoas colocaram realmente em prática, utilizou esse tempo que a pandemia nos proporcionou, tá? E colocou em prática, colocou na mesa, assim, quantas pessoas? Eu sou uma pessoa que vou te falar, a pandemia, ela veio a favor de transformar os projetos. Uhum. Entendeu? Porque, obviamente, eu tive que parar com algumas coisas, algumas rotinas minhas, inclusive por causa da gravidez Uhum. também, e outras coisas, porque aí você transforma a vida, né? Mas colocar os seus projetos na mesa, mudar. Mônica, a gente perdeu o argumento da falta de tempo. Olha só, pensa É, comigo. A quantos lugares a gente não foi, quantas ligações a gente não atendeu, por ter como argumento estou ocupado, não posso exatamente. agora. Agora não tinha Exatamente. como não atender o telefone porque você estava em casa. As Exato. pessoas sabiam que você estava em casa. E a gente, eu sempre digo assim, esses 6 meses serviram para a gente construir tudo aquilo que era sonho, inclusive de ser uma mãe melhor, de ser uma esposa melhor, de ser um filho melhor, porque você tem tempo. Se tudo aquilo que te impedia era o tempo, o que fez com que você, ao longo de 6 meses, não revisasse isso, que era uma pauta Sem muito dúvida. importante. Sem dúvida. E nós estamos falando de a, a, é,
o tema aqui que principal é produtividade, mas o quanto você Uhum. foi produtivo com a tua vida e alavancou a tua vida. E na verdade a É, produtividade do trabalho, ela está na vida. Imagina só, se nós temos 12 áreas da vida e o trabalho é uma delas, ela sim, representa menos do que 10%. sem E o que dúvida, você, e o que sem você tem dúvida. feito com 90? Como é que você tem Exatamente. gestado esse 90? Como é que É, você tem nutrido? é. É, ontem, nessa mesma reunião, a gente falava, Sibeli, mas você fala de um lugar que você não tem mais filho pequeno. Só que eu tenho um filho com 18 anos, beijo meu filho, ele acabou de entrar aí, eu vi que ele entrou, e ele está numa nova fase também, acabou de entrar na faculdade. Não, são Então, outras preocupações. outras preocupações, e assim, ninguém me falou que quando eles saíssem da escola, eles não precisariam mais da gente. As demandas são as mesmas. Eu me peguei no domingo passado estudando com ele o dia inteiro. Por quê? Porque as perguntas mudaram. As Sim, necessidades são as mesmas. Mãe, sim. esse texto ficou bom? Faz sentido isso que eu respondi? Está coerente? Então a necessidade é a mesma. Então cabe sim na vida. A gente consegue porque a gente sempre conseguiu fazer isso. A gente sempre conseguiu dar um jeito em tudo. E só pense, a gente precisa aprender a se cobrar menos. Nós nos cobramos demais e nós não precisamos dar conta de tudo. Sem dúvida. E Não precisamos. você comentou um ponto atrás relacionado a gente entender que a gente erra. No mundo Uhum. corporativo, até o saber errar é plausível. É uma Quando a gente, virtude, é quando a uma gente virtude. erra, quando a gente erra e a gente assume o erro e a gente corre atrás disso, isso é um ponto-chave para pessoas de alta performance. Quando você quer ser Muito. quando vem conversar comigo, eu quero ser um profissional de alta performance, a primeira coisa que eu falo é você ter a humildade de entender que você erra e você precisa assumir teus erros. E o home Uhum. office, ele tá muito explícito a questão de você errar, né? Uhum. Porque ninguém sabe como a gente faz. Isso aqui foi da noite Uhum. pro dia. Então, assim, não é 15 dias, nem 3 meses, nem 6 meses que a gente vai conseguir direcionar. Às vezes leva anos para a gente se relocar. Obviamente que as Uhum. corporações exigem que você se adapte de uma forma rápida, porque elas não podem parar, e isso é fato, né? Isso nós estamos falando e essa é a nossa realidade. É a Mas realidade. mas vocês têm que entender que errar é fato e vocês vão ter que testar modelos. Mônica, tem E o uma home frase office é que testar eu. É modelos. isso, sabe? Um campo de prática. Desenhe mentalmente uma arena e se coloque no meio da arena. É, Ela é é, totalmente desconhecida. Então, esse campo de prática que a gente está mapeando, eu sempre digo: o mapa não é o território. E nós sim. tínhamos mapas sobre como trabalhar, a gente tinha uma ideia, um roteiro. Só que ir para o território, tatear o território, é muito diferente do que olhar o mapa. Então, Não, entenda: o mapa não é o território e sim, está tudo sim. bem. E Quando a aí, gente entra, né? Quando a gente entra no escritório, geralmente a gente entra no escritório já com todo o script da rotina de trabalho. uhum, É a mesa de quem, onde o senta que, todo mundo, qual o é o que cada um fluxo. faz. Exatamente, qual Uhum. é o fluxo? Hoje não existe isso, gente. Hoje o fluxo é outro e ninguém tem O desenho. o desenho Não existe o mapa da adequado, mina, não existe o tá? mapa da mina, existem contornos, pontos que a gente vai ligando. E são muito Inclusive as empresas importantes. que antigamente, né, Sibeli? Inclusive as empresas que hoje são alta performance em relação a home Uhum. office, tá? Nós estamos falando de Google, nós estamos falando de Facebook, essas empresas que geralmente você olha na internet. Criam inovação, né? Então, elas se recriaram dentro da empresa. E se recriar e performance também é se comunicar com a empresa, gente. A gente fala muito sobre como a gente administrar dentro de casa, mas é muito importante você ter Uhum. alinhamento com a tua empresa. É importante você alinhar expectativas, prazos concretos, tipo, não dá para fazer da noite pro dia. Tá? Uhum. Porque o que você faz da meia-noite às 6? Gente, da Às meia-noite às 6. 6 você dorme, você Não, mas precisa. calma, agora você trabalha da meia-noite às 6, porque a gente não tá mais nem dormindo. Não, mas tem que dormir, gente. Mas então assim, É isso.
todas essas dicas da Cibele é uma coisa que você tem que incorporar dentro de você, tem que mudar, gente, mudar mindset. Mindset, até um pouco tempo atrás falaram, mindset, todo mundo fala de mindset. Porque, gente, mindset todo mundo fala porque é uma coisa importante. A mudança de mindset, que é a mudança mental tua, ela vem justamente para você ter uma mente aberta em termos de crise. A crise surgiu, você vai ter que abrir o teu canal, mudar a tua forma de pensar, que é a mudança de mindset, para você sair dessa neura, entendeu? E você fica arrastando a corrente do Mônica, passado. perfeito. E outra coisa, muitas vezes a empresa mudou o mindset e você não percebeu. Exato. A empresa, olha só, o mundo mudou, a economia mudou, a empresa mudou e você. E para isso eu separei mais 5 dicas. Vamos lá. Que tem a ver com isso que você está falando. Então, sobre as empresas. Entender que a transformação dos negócios e do mundo aconteceu. Aceite-a. Verbo, aceite-a. Mais propósito e menos missão na parede. Gente, mais isso propósito e menos missão. Sim. O propósito não é balela. O que te move, como você faz para mover e por que você faz. Lembra sempre, propósito não é balela, é direção, é atendimento de necessidade, é a experiência. O seu modelo mental define a sua vida agora. Inclusive a permanência ou não no mercado de trabalho. Inclusive a permanência ou não no mercado. A empresa que está aberta hoje, amanhã pode não abrir por falta de mudança de mindset. Autoconhecimento é ponto-chave e não é só para pessoas, mas sim para organizações. É muito difícil lidar com pessoas e empresas que não entendem nem o seu próprio propósito, ou seja, não sabem nem a sua razão de existir. E por fim, nós nos tornamos o nosso próprio produto, ou seja, você é um SA a partir de agora. Lembra sempre que tudo que você faz, você vende uma imagem. E a pergunta que fica é, qual foi a imagem que você vendeu para os seus parceiros, para a sua empresa, para o mundo, para os negócios durante a pandemia? Fica pensando qual foi a imagem que você veiculou. E outra coisa muito importante é sobre liderança. E aí eu via líderes desesperados, Sibeli, não sei como fazer. Eu já não conseguia liderar minha equipe e orientar fisicamente, agora como remotamente. Gente, não é sobre ser servido, é sobre servir. Isso. O melhor conceito de liderança do presente, com a experiência que a gente viveu da pandemia, é: o líder não tem de ser servido, ele tem que servir. Sem dúvida. Principalmente nesse momento de crise. Nesse momento. Então, assim, fica muito fácil de você comandar uma equipe, de fato, quando você está a serviço dela. E não quando ela está a serviço da sua liderança. Então, se pelo menos uma dica fez sentido para você, a gente já vai ficar muito feliz, porque é uma mudança de vida, é um jeito novo. Se joga, vive o jeito novo, porque o jeito antigo não volta mais. Não volta. A gente fala tanto de tanto novo normal, né? Na verdade, não é um novo normal, é uma nova jornada, gente. É um novo jeito, o novo normal é um novo jeito, é um novo modo. A gente está vivendo uma mudança e a gente tem que aceitar essa mudança. Adaptabilidade. E você tem que ser flexível, gente. Ser flexível e tentar entender e acompanhar esse movimento é importante, inclusive na sua jornada pessoal, não só a sua jornada profissional. Então, ser flexível para altos e baixos, né? E, obviamente, os mais baixos que nos destacam mais quando a gente sai deles, né? Então, pensar que quando a gente tem uma crise, nós temos oportunidades também, gente. A gente não vive só de crise, a gente vive de oportunidades também. Então, a crise vai te mostrar um caminho totalmente diferente, que é como você saiu dela. E a forma que você saiu dela como profissional, como pessoa, vai realmente te ditar um novo caminho. E aí, que caminho você quer? E eu sempre digo, se você for capaz de enfrentar a si mesmo neste momento, você é capaz de enfrentar qualquer coisa. Mas antes de tudo, precisa aprender a enfrentar a si mesmo,
Seus pensamentos, as isso aí. suas crenças, as suas limitações, aquilo que você acha que não é para você, que você não pode, que você não consegue. E E seus aí, medos, né, gente? Olha, uhum, deixa o medo de lado, vamos encarar a realidade. E aceitar também que as coisas, aceitar o término, tá? uhum, E nós estamos falando isso de maneira geral. Às vezes a gente termina uma relação e às vezes a gente termina, inclusive, uma caminhada profissional. Muitas pessoas sim, estão se reencontrando em uhum, novas jornadas de trabalho, em novas profissões, né? Que elas nem imaginavam que tinham. É muito bonito. Se você com for analisar certeza. e se você fizer essa introspecção mental dentro de você, você vai tirar bom proveito disso e você ser eficiente é um modo global de dizer, né? E o home office veio justamente para a gente nos pôr em prova, né? Junto com a Uhum. pandemia, de saber como que você lida com tudo isso. Verdade. E a gente não pode negar, né, Mônica, Não, todas as dores que a gente sentiu, tudo aquilo de não, ruim que veio com a pandemia. sem dúvida. Mas isso não pode anular toda a esperança e toda a oportunidade, toda a reinvenção. É aí, com certeza, com Acho que é certeza. aí. Acho que o caminho é aí. Aí é Sem aí que dúvida. cada um trilhe da melhor forma possível. É. E, lindona, ó, você sabe que Facebook, Instagram derruba, né? Ele engole o tempo. Não sei o que acontece. A conversa foi tão gostosa, gente, já passou o tempo aqui, que assim, deixa eu explicar. Quando eu fiz a primeira live, fui falando, cara, daqui a pouco eu vejo só na telinha ali, olha, você tem menos Dois, de um um. minuto. Eu falei, gente, acabou, a gente acabou acelerando. Parece aquela novela, para a novela, no final todo mundo tá grávido, Menina, todo mas feliz. agora eu já aprendi, eu já fico controlando o tempo e eu acelero também. Sim, minha linda, qual é a última frase que você deixa para o povo? Qual que é a tua frase de profissional Master Coach top para você deixar? O que que você deixa para o pessoal, amada? Perfeito. Eu já tive tantas frases lindas, enormes e muito profundas. Eu decidi minimizar ela, simplificar e descomplicar. Então são só duas palavrinhas. Se joga. Se joga significa te propõe. Viva o que você tem que viver, se permita experiências novas, faça de um jeito diferente, experimente, observa, repara a vida de um jeito diferente e entenda que você é merecedor. Quando a gente trabalha com merecimento, fica tudo mais fácil, então entenda isso. Você tem a vida, você tem as pessoas que lhe amam, então você merece, você é merecedor por tudo aquilo que você faz. Então, errar não tem problema e você não precisa ser super-herói. Portanto, apenas sinta o que você tem que sentir e se joga. Ai, que lindo, gente, até arrepiei aqui. É possível hoje. Gente, olha que lindo. Reflitam sobre isso, porque isso é muito importante, tá, gente? Eu acho que isso aí. É isso aí, se Se joga. joga, gente, se Só isso, joga é só e isso, se vai. joga. Depois você vê se você levou paraquedas e tá tudo bem. Se você não levou, E, aprenda a voar e tá tudo bem. bater no muro, você vai bater tantas vezes e Uhum. não se preocupe, né? Se você vai levantar, vai cair, vai levantar, e essa é a É a grandiosidade da lógica da vida. vida e que nos torna fortes. Olha Nós só lá, nos... já tá a telinha de 1,56. Gente, Uhum. deixa eu falar Tá rapidinho. acabando. Tá acabando. Gente, sigam a Cibele, tá? A Cibele é Master Coach na área de business também. Ela tem conteúdos riquíssimos. Ela é uma coordenadora geral. Ela tá trabalhando comigo nessa coordenação do livro. Ela é minha coordenadora na edição desse livro. E, gente, sigam ela nas redes sociais. Ela tem postagens bacanas. Ela tem lives ou milhares de lives também. É, sigam a Moon Consultoria, a gente está com uns projetos super bacanas da Moon Talks e falando sobre temas, diversos temas, tá? Desde beleza até sexo, de pandemia de Sobre a trabalho, vida. sobre a vida e a gente está nesse projetinho, nesse período justamente para isso, tá? Então, turma, obrigada pela audiência. Quem não assistiu vai estar lá gravado na IGTV e a gente tem, inclusive, no YouTube da Uma Consultoria e provavelmente a gente passa isso para a Cibele e ela vai divulgar também. Si, minha linda,
Prazer Obrigada, enorme. gratidão, foi sensacional a live. Nossa, adorei. Olha, eu tô arrepiada porque eu tô emotiva hoje e eu gratidão demais, tá? E vamos nos falando e olha, outros projetos aí, vamos falando que Cibele é top, gente. Até a próxima, gente. Beijão. Um Tudo de bom beijo. para vocês. Um beijo, gente. Obrigada. Até mais.